Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Frutos da Terra, um programa especial sobre a fruticultura de São Paulo. Frutos da Terra, com Renata Afonso. As frutas são importantes para a economia do estado de São Paulo. Representam um pouco mais de 14% do valor da produção agropecuária paulista. O faturamento anual passa de 9 bilhões de reais. Para falar mais sobre a força das frutas na agricultura paulista, eu converso com Marcos Augusto Franco Júnior, diretor do Centro de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Está aqui no telão já. Obrigada pela participação. Oi, Renata. Eu que agradeço o convite. A gente que agradece. Vamos começar que São Paulo tem 645 municípios e pelo menos 635 tem produção de fruta. É muito potencial, né? É muita força para a agricultura de São Paulo. Sim, dentro do estado de São Paulo, hoje, a grande parte de agregação de valor nas culturas vem da fruticultura, Renata. E essa produção ela é muito diversificada, né? Eu queria que você falasse sobre essa diversificação. Hoje, o estado de São Paulo, Renata, ele é o estado que tem a produção de frutas, a fruticultura mais diversificada do Brasil. Hoje nós temos nas diversas regiões, tanto no litoral, no Planalto, no Noroeste, todas as culturas de fruticultura praticamente comerciais que o Brasil tem, o estado de São Paulo produz. Por que São Paulo tem esse potencial tão grande para as frutas? O grande potencial do estado de São Paulo se deve principalmente à questão da logística, da capacidade de produção em si, que os nossos produtores já têm conhecimento, técnica e base para isso, né? E principalmente os grandes centros de consumo, Renata. Hoje, o estado de São Paulo é o destino de grande parte da produção de fruta nacional, tanto das importações também e da parte de exportações também de frutas. Tem a ver também com o clima? Como é que o clima interfere nisso? Eu sei que são várias as regiões que a gente tem, são vários centros, mas como é que o clima interfere nessa produção também? Sim, o estado de São Paulo, pela heterogeneidade, foi beneficiado. Hoje nós temos climas quentes e secos, como na região noroeste, região de São José do Rio Preto, região de Palmeira do Oeste, região de Jales. Temos regiões mais úmidas, regiões de altitude, como a região de São Miguel Arcanjo, Itapetininga, que possibilita a produção de frutas de clima temperado e subtropical. Temos o litoral, que tem um clima muito benéfico aí para as culturas de banana e diversas outras. Então, a questão geográfica e climática do estado de São Paulo é favorecida também nesse quesito. Agora, o cultivo de frutas, né? Eu visitei muitas propriedades, são muitos agricultores familiares. O cultivo de frutas se destaca pelo valor agregado, é isso? Sim, hoje a grande vantagem que o produtor tem é a questão de agregação de valor. Hoje, nenhuma outra cultura econômica produtiva, agrícola, né, tem e traz rendimentos iguais à fruticultura. Hoje, dependendo da cultura, a gente pode chegar aí com rendimentos até 200, 250 mil reais por hectare de valor de renda para o produtor. E em São Paulo, como é que funciona isso? Essa venda é direcionada para onde? É para a CEAGESP, para pequenos supermercados, para grandes atacadistas? Como é feita essa venda? Hoje, a cadeia da fruticultura é bem diversificada, Renata. Alguns produtores se especializaram como grandes atacadistas, né? Mas, em geral, o pequeno produtor, o produtor familiar que busca agregação de valor, ele entrega direto nos mercados varejistas, nas quitandas, nos mercados locais mesmo para feirantes, né? Que aí eles oferem um lucro maior. Então, dentro disso, tem produtores que já são especializados no comércio atacadista, comércio varejista, outros que têm menor área, que tem uma produção mais de nicho, ele consegue também trabalhar
com agregação de valor, entregando direto para o mercado consumidor, até por conta da distância que tem produtores hoje, por exemplo, no circuito das frutas, que de São Paulo é 30 quilômetros, 40 quilômetros, mesmo Campinas, as metrópoles, Sorocaba. Então, hoje o produtor tem uma grande possibilidade de comercialização direta da sua fruta. E tem produtor também com cooperativas, né? A gente vê também a força das cooperativas aqui no estado, né? Sim, esse é um dos grandes trunfos da fruticultura, Renata. A gente sabe antigamente a dificuldade que os produtores tinham atuando sozinho, suportando toda a carga aí de questão logística. Hoje já é uma realidade no estado de São Paulo, as cooperativas, as associações, para fazer esse trabalho de logística e comercialização dentro daqueles produtores que se reúnem. Então, o produtor foca na produção, na qualidade, na produção de um fruto que o mercado deseja, que o consumidor quer, e a parte de distribuição, logística, marketing, a cooperativa e a associação trabalha e emprega todo o empenho nisso. Marcos, agora eu te convido para a gente ver uma reportagem sobre a produção de banana, porque o Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, produz 800 mil toneladas de banana por ano, atingindo R$ 1 bilhão. Mas nos últimos anos houve uma mudança no perfil da região. Funcionários de grandes propriedades investiram na cultura, tornando-se produtores familiares, o que provocou escassez de mão de obra especializada. Nós chegamos aqui, trabalha, vamos trabalhar, roçando, correndo, cansado. Chegou em casa, tomou um banho, nós tá zerinho. E no outro dia, disposto do mesmo jeito. Edivaldo é assim, simpático, falante, um contador de histórias. Adora relembrar as experiências vividas na produção de banana. São décadas trabalhando com essa fruta no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Tem que saber carregar? Tem que saber. Tem que saber cortar e puxar com um jeitinho. Banana não é cortado e jogado de qualquer jeito. Tem que sair, corta e põe, sai carregando devagarzinho. Não pode descansar no caminho. A gente saiu, pegou lá em cima, tinha chegado no riador. Por quê? Porque não pode bater com a banana para não machucar. Há 18 anos, o funcionário virou produtor. Edivaldo conseguiu comprar este sítio e garante que plantou cada um desses 15 mil pés de banana. Fui replantando e formando o bananal. E consegui formar esse bananal todinho. O Vale do Ribeira tem 41 mil hectares de banana, nanica e prata e 3.500 produtores, segundo a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura de São Paulo. A produção chega a 800 mil toneladas por ano, atingindo R$ 1 bilhão. Uma dificuldade aqui da região é conseguir mão de obra especializada para colher a banana. Em alguns casos, é preciso aumentar a diária. Tem produtor pagando até R$ 180, valor considerado alto. Edivaldo trabalha praticamente sozinho. Às vezes, tem ajuda do filho, também produtor. Eu sou o braço dele e ele é meu braço. Nós se luta assim. Aí ele me apura, pai, vem aqui me atender eu. E eu corro lá, vou atender ele. Aí eu me apuro, vem aqui, Sidney. Ele está junto, mas eu aqui. A venda da banana para alimentação escolar provocou uma mudança no Vale do Ribeira. Assim como Edivaldo, dezenas de trabalhadores partiram para a agricultura familiar, diminuindo a mão de obra nas grandes propriedades. As compras públicas pegam de agricultores familiares. Então, aquele funcionário de um grande proprietário acabou tendo a sua própria roça de banana e largou o emprego lá. Ficou dono do seu próprio negócio. E nisso houve uma escassez de mão de obra nos bananais maiores. O cacho da banana pode pesar até 70 quilos. Edivaldo desce o morro com esse peso nas costas várias vezes ao dia durante a colheita. Mas não reclama, nunca. De sorriso fácil, Edivaldo está sempre de bom humor. É grato por toda essa conquista, porque é da banana que ele tira o sustento da família. Isso é um sonho, um orgulho para nós. Me sinto rico, graças a Deus, viu? Sinto rico mesmo, graças a Deus. Gosta de banana? Eu adoro banana. Vídeo de banana para nós não tem hora não. Eu trabalho cortando banana, achei uma banana eu como, chego na frente da chuva eu como. E a banana madura não me empata meu almoço, não me empata minha janta, não empata não. Essa é a saúde da banana, viu?
Marcos, a gente estava falando da força das cooperativas na fruticultura. Eu queria falar com você sobre essa cooperativa, porque a maior parte da produção de banana está no Vale do Ribeira. A gente viu a força dessa cooperativa para a produção de banana na região. A maior parte da produção de banana do estado está realmente no Vale do Ribeira? Só ali, é concentrada ali no Vale do Ribeira? Sim, continua, Renata. Hoje, a região do Vale do Ribeira responde em torno de 90 a 95% da produção estadual de banana. Bacana. E a importância da banana para o estado, para a economia do estado? Onde entra a banana? A banana é a fruta mais consumida no Brasil, não só no estado, né, Renata? Então, aí, tanto na parte produtiva, como na qualidade e segurança alimentar, ela entra em toda essa cadeia. E o sistema de produção, inclusive, que é utilizado no Vale do Ribeira, atende aí todos os preceitos de ESG na questão ambiental, social, econômica, né? Então, isso dentro da cadeia de fruticultura é muito importante. Isso eu vi a diferença que essa sigla, né, ESG, faz para os produtores ali da região, principalmente esse produtor que a gente mostrou, da importância que fez, a diferença que fez a banana na vida dele, né, para a família, tudo que trouxe de valor agregado. Agora, há tempos atrás eu fiz uma entrevista falando de uma praga na banana. Essa praga ainda existe? Ela foi controlada ou não? A praga ainda existe, mas através de técnicas agronômicas, né, Renata? Hoje o produtor consegue conviver com ela e produzir economicamente viável. Então, dentro disso, as pragas que a gente tem, as principais da bananeira na questão cigatoca negra, cigatoca amarela, hoje o produtor com manejo correto consegue controlar e consegue ter um produto de qualidade. Como é que a CAT, né? Como que os especialistas da CAT trabalham essa questão ali no Vale do Ribeira? Hoje a CAT Regional de Registro, né, eles desenvolvem ao longo dos anos diversos cursos, treinamentos, workshops, isso inclusive junto à Cooper Central e outras cooperativas da região, para treinar esses produtores e conscientizar eles do manejo adequado, não apenas o manejo químico, né, um manejo integrado dessas doenças para que o produtor consiga tanto ter menor custo de produção, como entregar um produto, uma banana ali de qualidade com menor utilização de insumos químicos. Qual que seria esse manejo adequado ali na região? Em geral, a questão de podas, espaçamentos da produção, plantio de pomares com mudas micropropagadas que são sadias, são isentas de vírus, bactérias e outras doenças, né? Então, todo esse conjunto de ferramentas que traz uma produção de qualidade e menor custo para o produtor. Marcos, eu vou te convidar para assistir uma outra reportagem que eu fiz sobre a banana do Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, porque a gente mostra a importância do trabalho em conjunto. Unidos, os produtores conquistaram contratos importantes, melhorando a remuneração. O caminhão da cooperativa retira as bananas na propriedade do cooperado. Miriam entrega até 45 caixas por semana. Ela prefere trabalhar nesse sistema pela garantia de renda. Você vende para uma pessoa que você tem certeza que vai receber, né? O seu produto sai de qualidade e você não tem preocupação com ficar procurando comprador, né? Toda semana só liga lá e as meninas já mandam e a gente já corta. Cooperativas de agricultura familiar do Vale do Ribeira se uniram e montaram uma estrutura para vender a banana e assim alcançar mercados que remuneram melhor. Unidos, os produtores conquistaram contratos importantes, como da alimentação escolar. A gente conseguiu atingir prefeituras maiores, né, vendas maiores, como a Prefeitura de São Paulo e o Estado, né, que antes a gente fazia era uma competição entre cooperativas, né, a gente ia na chamada pública, teria que estar competindo uma contra a outra, e agora nós unimos, né, com galpão em São Paulo para poder fazer a entrega, nós custeia tudo isso, todos os custos rateados entre as 12 cooperativas. É o produtor quem informa a quantidade de banana que tem para colher na semana. Estado ou prefeituras mandam uma prévia do pedido e a cooperativa programa a entrega. Quando vem a confirmação, a gente confirma o corte. Aí o produtor vai cortar a banana, embalar,
Nosso caminhão vai até a propriedade do agricultor fazer a retirada dos produtos, que vem até a sede da cooperativa, passa por um processo de climatização da banana, né? Que é um processo de 3 dias, a cada 24 horas leva-se um gás à banana para ela chegar no ponto ideal nas escolas. O Vale do Ribeira fornece 25 mil caixas da fruta por semana para escolas municipais e estaduais de São Paulo e do Grande ABC. Todas são rastreadas. Hoje, o produtor sabe para qual escola está indo a banana dele e se voltar, se tiver uma reclamação, ele sabe se é dele ou não. Isso agrega valor, né, para o negócio? Agrega valor e dá uma segurança alimentar para todo mundo, né? Porque você sabe que o produto está sendo bem tratado, bem manejado. Nas escolas, as bananas são servidas durante as refeições e fazem sucesso entre os estudantes. Os contratos com alimentação escolar melhoraram a renda do produtor rural, que passou a receber um valor justo pelo trabalho. A cooperativa paga, em média, R$ 38,00 pela caixa de banana. O atravessador não costuma pagar mais que R$ 8,00. A gente era explorado de todas as formas, né? Essa era explorado no preço, né? Preço baixo. Meu pai chegou a vender banana a R$ 1,50 a caixa no passado, e assim, caixas com 25, 30 quilos, né? Então, assim, eu lembro que numa fase, meu pai, ele trabalhava muito e não conseguia ter nada. Meu pai hoje, ele tem seu carro, sua moto, né? Tem caminhão, comprou seu caminhãozinho para nós puxar o produto da roça. Então, assim, é filho que estudou e ele pagou o estudo, é filho que tirou habilitação e ele pagou a filha dele, né? Então, assim, você vê a vida do produtor melhorar dia a dia, a cada ano. Né, a expectativa ali de permanecer no campo, ela só aumenta devido a gente trabalhar em cooperativa. Com travessadores, o dia a dia da gente, é aquele precinho, e se ela teve um preço meio alto, quando eles falam que a gente fica sabendo que subiu, eles já abaixou o preço da gente, já vem, sempre é baixo, judiando da gente mais. É jogar trabalho fora. Jogar trabalho fora. E aí com a merenda escolar é um preço justo, com a cooperativa é um preço justo. É um preço justo e a gente trabalha sabendo que direto é aquele preço. Não dá para desvalorizar o trabalho do produtor. Não dá mesmo. Marcos, a gente vê na reportagem que a merenda escolar, a alimentação escolar, mudou a vida dos pequenos produtores em São Paulo porque tirou da dependência de atravessadores. É super importante isso, né? Nesse quesito, os programas de aquisição de alimentos dos governos, tanto federal como estadual, ao longo dos anos que foi implementado, Renata, mudou o sistema de produção do agricultor no estado de São Paulo, principalmente o pessoal no Vale do Ribeira com a banana. Ali eu vi em outras regiões, como é que isso mudou? Como é que as frutas foram inseridas na alimentação e mudou tanto a vida desses pequenos produtores? Porque a gente vê a diferença na qualidade de vida deles, não só na remuneração, mas a qualidade de vida. Porque teve produtor que comprou caminhão, comprou casa, conseguiu dar estudo para os filhos, né? Saiu dessa dependência dos atravessadores que, segundo eles, pagavam pouco, né? Sim, no estado como um todo, Renata, a partir dos grupos temáticos, né, cada cidade, cada município elenca qual a sua produção, não só de frutas nesse caso, né, de legumes, verduras, que pode ser inserido nos programas de aquisição de alimentos, e a partir disso é valorizado e é dado prioridade para a produção local. Então, cada município tem a sua produção específica, os municípios do Cinturão Verde na questão de folhosas, na questão de legumes, a região do circuito das frutas, as frutas que têm mais representatividade lá, no Vale do Ribeira, a questão da banana, e no estado inteiro como um todo, cada programa de aquisição de alimentos valorizou e priorizou a produção local. Então, esse é o bacana, é o próprio município consumindo a produção local. E vocês sentiam isso, essa reclamação dos produtores em relação à questão de preço, de valorização do trabalho do produtor por causa dos atravessadores? Sim, isso
teve, não tem como. O produtor que suporta e sofre toda a questão da produção em si, né? Intempéries, dificuldades, a questão de pragas, doenças, e na questão de valorização na hora da venda, muitas vezes, quando chega ao atravessador, não ocorre essa valorização. Então, isso foi mais uma ferramenta que possibilitou o produtor ter um lucro, em geral, o dobro ou o triplo do que ele vendia no campo, na área de lavoura. E a gente vê aí qual que era o sofrimento deles. Até o produtor falou uma palavra que me marcou muito, né? Que o atravessador judia da gente, né? Essa palavra judia, se doeu em mim, imagina quanto não doía nele, né? E não é apenas questão que judia, né, Renata? Nessa questão tem o enfoque do custo logístico, o custo em geral embutido no comércio de hortifruti. Isso é muito mais profundo. Claro, o produtor que está lá na ponta produzindo, trabalhando de sol a sol, ele é o que sente mais. Mas, em geral, essa questão da valorização foi muito grande para o setor de fruticultura. Bacana. E tem também a rastreabilidade. A gente viu aí a importância da rastreabilidade. No caso, as escolas de São Paulo, elas conseguem identificar a origem da banana que é distribuída para as crianças, né, para os alunos. Sim, no caso, a rastreabilidade hoje já é uma realidade no campo, né? Tanto quem compra, independente de ser programa de aquisição de alimentos ou o próprio mercado varejista, hoje cada fruta, cada caixa que é colhida nos diversos talhões, ela já sai embalada, etiquetada, de onde que saiu, qual talhão que saiu, qual produtor que saiu, aonde foi que foi embalado. Então, isso traz uma segurança alimentar para quem consome, para quem comercializa, em toda a cadeia, né? Em toda a extensão. Que diferença que fez para o mercado essa rastreabilidade na questão das frutas? Hoje, na questão até da valorização, a questão da rastreabilidade em si, porque tem as normas de produção, tanto na questão de carência, uso de insumos químicos, na questão de qualidade. Então, nessa questão da rastreabilidade, nós temos diversos exemplos. Figo roxo de Valinhos, direto de Valinhos, a uva Niagara rosada de Jundiaí. Então, nessa questão, cada região que tem a sua produção, ela consegue agregar valor de onde que foi produzido. Bacana, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas frutas, mas antes quero te convidar para ver uma outra reportagem que desde 2022 o projeto Frutas Vermelhas incentiva produtores de São Paulo a plantarem mirtilo, framboesa e amora. As variedades foram adaptadas ao clima quente e são doces, o que agrada ao paladar do brasileiro. As frutas vermelhas estão ganhando espaço neste sítio em Valinhos, no interior de São Paulo. Até pouco tempo, o produtor trabalhava somente com goiabas. Agora, está plantando framboesa e mirtilo. Eu comecei com 50 vasos, 50 pés. Aí foi indo, foi dando certo, né? Adquirindo experiência também. Hoje eu estou com 1.000 pés de mirtilo. Sérgio faz parte do projeto Frutas Vermelhas, criado pelo governo de São Paulo, que desde 2022 orienta e capacita produtores rurais sobre o cultivo de amora, framboesa e mirtilo. As culturas, comuns em regiões mais frias, foram adaptadas para o clima quente. Se a gente pegar uma variedade não adaptada para o clima, né, ela não vai produzir, né? Então, se a gente pegar uma cultura, uma variedade adaptada para o clima frio, né, que se a gente pegar para o Rio Grande do Sul e trazer para cá, ela não vai produzir. Então tem que ser essas variedades adaptadas que a gente tem aqui. O projeto já conta com 30 produtores em várias regiões do estado. Ainda não há um volume expressivo de produção, por isso as vendas são direcionadas para mercados locais, confeitarias e restaurantes. A gente está trabalhando como diversificação. Então a gente não quer que o produtor saia da renda que ele já tem, né? No caso, o produtor de goiaba, figo, que a gente tem, tire tudo e vá para as frutas vermelhas. Não, a gente está colocando como uma diversificação, uma segunda renda, né? E ela é muito atrativa, né, nesse quesito para os produtores. A Ariane produz 2 variedades de mirtilo que têm feito muito sucesso pela doçura, o que agrada ao paladar do brasileiro. O mirtilo é considerado uma fruta nobre, tem muito valor agregado, é muito saborosa
e tem bastante demanda aqui na nossa região. Incentivada pelo projeto Frutas Vermelhas, a Ariane passou a produzir também a amora preta. Foram plantadas 200 mudas e a expectativa é que as plantas comecem a dar frutos no final deste ano. Além de ser uma renda a mais, tem, por exemplo, confeitaria que compra o mirtilo também compra a amora preta. Então a gente já tinha esses canais criados. Eu acredito sim que vai dar muito certo. Você falou para os seus clientes, olha, eu também estou plantando amora, no final do ano eu terei amora. Qual que foi a reação? Estamos ansiosos. Marcos, eu queria falar agora sobre esse projeto Frutas Vermelhas. Eu achei o projeto muito interessante. Eu descobri, quando eu fui gravar numa propriedade, o produtor tinha goiaba. E aí eu descobri que ele tinha essas frutinhas vermelhas. Eu perguntei o que era e ele me falou que era de um projeto Frutas Vermelhas. Queria que você explicasse, falasse um pouco mais sobre esse projeto. O que é exatamente? O projeto Frutas Vermelhas, Renata, ele iniciou na CAT Regional de Campinas. Ele é mais uma ferramenta aí de agregação de renda para o produtor, que trabalha aí com as culturas do mirtilo, amora preta, framboesa, morango e algumas outras culturas que são encaixadas como frutas vermelhas. Então, são culturas de alto valor agregado, altíssimo, na verdade. Hoje são culturas que, dependendo da época de colheita e tudo, chega até R$200 mil por hectare. Então, o produtor aí com uma área de 2, 3 mil metros quadrados já consegue ter uma produção para ele se manter e ter um sucesso aí na atividade. Isso que eu ia te perguntar, a renda é boa. É para o produtor viver de frutas vermelhas ou ser uma produção paralela? Por exemplo, esse produtor de goiaba, ele continua com a goiaba e fica com as frutas vermelhas ou pode mudar para frutas migrar para as frutas vermelhas? É uma migração, Renata. Na verdade, hoje, como é uma novidade, o produtor está inserindo a fruta vermelha no seu ambiente de produção e, aos poucos, está fazendo a substituição gradativa. Então, como ela tem um valor agregado, ele consegue ir diminuindo as outras culturas, ao ponto de que a gente observa isso com alguns produtores já do projeto, que isso vai chegar e migrar 100% na questão das frutas vermelhas. Então, trabalhando com esse mix, amora preta, framboesa, o mirtilo, o produtor consegue trabalhar 100% só com frutas vermelhas. E como foi a adaptação ao clima, né? Vocês criaram culturas específicas para essa região? Como é que foi? Sementes? Como é que foi essa adaptação? A CAT, Renata, através do Departamento de Sementes e Mudas, que é a CAT Sementes e Mudas, nós trouxemos algumas variedades que a própria Embrapa e algumas outras empresas já fizeram avaliação, teste e adaptação. Então, hoje isso já é realidade, não são mais testes. Já temos produção econômica e comercial de frutas vermelhas. Então, diversas variedades aí dessas 3 culturas, também do morango. Então, isso já são variedades que foram validadas no estado de São Paulo. E qual que é a estratégia para conquistar mercado nessa questão de valor agregado? A principal estratégia em si, Renata, cada produtor, como a produção está sendo inicialmente pequena, eles estão lançando as marcas próprias deles, né? E acessando o mercado local, o mercado regional. Então, diante disso, os próprios produtores fazem a seleção, a embalagem das suas frutas vermelhas e entregam a essa região. Então, essa estratégia também na questão de identificação e valorização da produção local. Mas a gente tem essas frutas vindo de fora, como é que fica essa concorrência? Porque não eram frutas comuns aqui, né? Algumas. Tem. Hoje, especificamente do mirtilo, quase 90% da produção do consumo brasileiro vem do mercado externo, Chile e Peru. Então, só que na questão de produção, hoje as frutas vermelhas que são produzidas no Brasil e no estado de São Paulo entram na janela que essas frutas vermelhas importadas não vêm. Então, eles suprem uma lacuna. Então, diante disso, com essas variedades que são adaptadas, algumas precoces, outras médias, outras tardias, a gente consegue
está na lacuna onde falta o produto, onde falta a fruta vermelha no mercado brasileiro. E essa lacuna ocorre quando? Quando é essa janela? Essa janela seria agora nesse período mais quente. Entrou a parte de produção de novembro até março, é quando falta produto do exterior. E o que eu achei interessante é que houve essa adaptação para o paladar do brasileiro. A gente gosta de fruta mais doce, né? Eu experimentei o mirtilo, eu não conhecia, eu achei uma fruta muito saborosa, muito doce, bacana. Sim, o sabor é excelente. Inclusive, nas variedades, Renata, especificamente, o sabor do brasileiro gosto é por fruto mais doce. Então, diante disso, até a seleção dos materiais de cultivo foram direcionados para materiais com maior Brix e maior teor de açúcar. O Brix, como é que vocês fazem a medição desse Brix? O Brix tem aparelho de medição direta e indireta. Hoje, o produtor no campo ele já consegue extrair com a própria fruta e fazer a medição com o medidor de Brix em campo. Marcos, daqui a pouco a gente volta a conversar, falar mais sobre a importância das frutas em São Paulo. O especial Frutos da Terra vai para um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o especial Frutos da Terra. A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são produzidos no estado de São Paulo. A produção está presente em 39 das 40 regionais do estado. E eu volto a conversar com Marcos Augusto Franco Júnior, diretor do Centro de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Marcos, eu queria falar agora sobre a laranja, que a produção de laranja de mesa chega a 317 milhões de caixas de 40 quilos. É muita força da laranja em São Paulo, né? O que acontece com a laranja aqui? É muita produção. Hoje, o estado de São Paulo é o maior produtor nacional, né, Renata? E essa produção já vem aí de uma longa data. O estado de São Paulo tem tradição na produção de laranja. E é a fruta com maior faturamento? Sim, maior faturamento, maior produção e valor de produção também. Você falou da banana, que é a fruta mais consumida. A laranja empata com a banana em consumo aqui no Brasil? Não, banana ainda ganha, mas na parte aí de laranja, a produção e consumo é muito alta, está entre as 5 primeiras. Agora eu queria falar sobre o green. A gente sabe que é uma realidade aqui em algumas produções em São Paulo. Como é que o green tem afetado a produção? Eu queria que você explicasse o que é o green e como é que isso tem afetado a produção paulista. Greening é uma bactéria, né? Ele é causado por uma bactéria, Renata, a Candidatus liberibacter, que ele entope os vasos de condução da planta, né? Então a planta vai aos poucos se definhando. E a bactéria em si é transmitida por um inseto sugador, do psilídeo, né? Que demanda um controle aí integrado também de pragas. Então, ele acaba se alastrando. Hoje, a principal praga e doença no estado de São Paulo é o greening associado aí ao psilídeo como vetor. E como é que a Secretaria de Agricultura de São Paulo tem trabalhado isso nas lavouras? Porque a gente sabe que se não cuidar de uma, pode pegar todo mundo, né? Pode acabar com a laranja aqui em São Paulo. Tem esse risco? Não, risco de acabar, não, porque, como eu disse, o estado de São Paulo tem uma característica muito favorável na questão de diversas regiões. Então, o cultivo de laranja, que era concentrado nas regiões central, Matão, Bebedouro, norte, noroeste do estado, está migrando para as regiões mais frias, onde está tendo menor problema com isso. Então, a região de Itapetininga, Capão Bonito, tem aumentado muito as expansões de citricultura. Mas, em geral, a própria Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, junto com a CAT, com a Defesa Agropecuária, tem estabelecido, junto com as entidades Fundecitrus e os demais envolvidos, para que essa ação conjunta surta efeitos e resultados. Então, é o que a gente falou, esse manejo integrado tem que ser feito por toda a cadeia e por todos os produtores. E esses protocolos têm sido seguidos? Você já tem resultados concretos? Tem funcionado?
Sim, algumas regiões, apesar de ter, nas regiões mais quentes, tem tido um aumento mais da contaminação. Só que nesse sentido, essas substituições, os trabalhos que o Fundecidos tem realizado em conjunto, têm surtido resultado, até pulverizações conjuntas. Então, algumas bacias hidrográficas, os produtores se reúnem, fazem pulverização conjunta, o arranquio das plantas doentes. Então, tudo isso tem surtido muito resultado, além da questão do desenvolvimento da pesquisa, né, Renata? Aqui no estado de São Paulo, a pesquisa especificamente de citros, no centro de citrus de Cordeirópolis, tem algumas ferramentas já em desenvolvimento para que se possa ter alternativas ao manejo e para combater o crime. Esse centro que você citou, a gente mostra a importância da pesquisa, né? Sem pesquisa não se faz nada. O agro depende muito dessa pesquisa, né? Dessa tecnologia. Sim, a extensão aplica o que a pesquisa valida. Então, nessa questão, é uma dependência mútua. A pesquisa desenvolve, adapta e entrega para a extensão fazer o fechamento com o produtor. Então, a parte da CAT, a parte da extensão é o que está lado a lado com o produtor, mas precisa ter embasamento científico. Marcos, agora eu te convido para a gente falar de uma outra fruta, porque Valinhos, no interior de São Paulo, é a terra do figo, mas também da goiaba. São 75 mil goiabeiras em 142 propriedades rurais. Investimento em novas variedades, em irrigação e muito trabalho tem feito a diferença. Apenas parte do pomar está assim porque está difícil encontrar mão de obra qualificada. É Eduardo, o produtor, quem saca sozinho, uma a uma. Tem que dedicar a plantação. Senão, o pessoal, a goiaba não é minha, a pessoa faz do jeito que quer, não é assim, né? Então, goiaba é como se fosse um animal de estimação, a gente tem que alimentar ele para a gente colher a goiaba de boa qualidade. O sítio tem 550 plantas de goiaba que rendem, em média, 25 mil caixas por ano. Nessas árvores, o Eduardo faz uma poda diferente. Assim, é possível ter goiaba o ano todo. Aqui nós fazemos uma poda contínua, a gente corta o galho, mesmo com fruto, ele vai brotar, mesmo com fruto. O goiaba que não tem fruto, você pode cortar mais baixo. E outra, e tem que deixar a planta, a goiaba arejar, não deixa ele muito fechado. Aí ele, quando vem deixar ele muito fechado, ele vem praga. Então quanto mais ele deixa mais arejado, é melhor. O produtor também investiu em irrigação. Todos os pés estão ligados ao sistema. O tamanho, a qualidade. A planta que não tem água, ela fica mais murcha. A que tem água, ela fica mais firme. E a cor da folha também, ele ajuda bastante. Valinhos, no interior de São Paulo, é a terra do figo, mas também da goiaba. São 75 mil goiabeiras em 142 propriedades rurais. Em 2023, a safra chegou a 10.500 toneladas, ou 3 milhões de caixas. Segundo o agrônomo da Casa de Agricultura, a comunidade japonesa contribuiu com esses números. A comunidade japonesa aqui que veio para Valinhos há 70 anos atrás, eles que desenvolveram essa nova tecnologia de transformar aquela goiaba que a gente chama de nativa, né, numa goiaba cultivada, bonita, grande, saborosa. E para isso, eles mesmos desenvolveram diversas técnicas, né, inclusive as novas variedades desenvolvidas por eles, a técnica da adubação correta, das podas, a irrigação. Rosa e o marido Sérgio exportam para a Europa a chamada goiaba vermelha gigante. O pomar teve início há 20 anos, depois que um vizinho doou a primeira muda. A variedade se adaptou bem ao clima de Valinhos. Um único pé chega a dar 700 goiabas. São muitos anos de trabalho, né, para chegar nesse produto final. Poda, fazer uma irrigação boa também, né? Adubação também influi bastante. Dá trabalho, mas vale a pena, porque aí a gente vê todo o esforço, né? Assim, de poder produzir e depois ver o trabalho e a qualidade que fica. Marcos, a gente viu aí que falta mão de obra qualificada para todas as culturas, né? Sim, isso mesmo, Renata. Diante disso, que até essa retenção
do jovem no campo, a manutenção do produtor que já tinha e tem o conhecimento de produção, essa questão de agregação de valor, agregação de renda, é fundamental para a manutenção dessa mão de obra especializada em fruticultura no campo. Agora, por que falta mão de obra? São as pessoas que não querem trabalhar com fruta, não querem trabalhar no campo? O que tem acontecido? O que vocês percebem no mercado? Em geral, o que a gente tem visto é a alta rotatividade da mão de obra no campo, Renata. Independente da cultura ser mais ou menos exigente em mão de obra, mas nessa questão até a própria valorização da mão de obra em si é que necessita ser feito, porque a gente sabe, um produtor, um trabalhador mesmo, que seja bem remunerado, a produção agrícola ela é gratificante. Na questão de remuneração, que isso algumas vezes não ocorre, trazendo essa alta rotatividade. Na fruta isso é um pouco mais difícil, porque a gente viu o produtor ali, a dificuldade que ele tem para conseguir mão de obra, que acaba ele mesmo colocando os saquinhos ali na goiaba para proteger. O que ele me disse foi que ele não consegue, né? Que uma pessoa que queira fazer isso com delicadeza, com paciência, porque fruta também exige paciência, né? Sim, exige, não tem jeito. É uma cultura aí que demanda um certo cuidado. E até nesse sentido, Renata, nós temos visto, e na questão da produção, mais mulheres na produção de fruticultura, porque mulher é atenciosa, é cuidadosa, tem toda a questão de atenção, e homem acaba, a gente vê isso na prática, no campo. Então, até nesse sentido, está tendo uma valorização nessa questão do sentido da mulher agricultora, mulher produtora rural. Agora, com relação à poda para ter goiaba o ano todo, isso faz toda a diferença, porque você tem uma renda o ano todo e consegue abastecer o mercado o ano todo, né? A poda fez a diferença, é uma técnica ali, né? Sim, na questão da goiaba em si, né, Renata, a combinação de poda, irrigação e a fertirrigação em si traz a escalonação e o escalonamento dessa produção durante o ano inteiro. Agora, como é que vocês fazem a questão da irrigação, orientam o produtor em relação à irrigação? Porque eu conheço alguns produtores que às vezes acham a implantação desse sistema muito caro, né? A implantação foge um pouco do orçamento, mas ele pode ter um retorno a longo prazo. Como é que vocês trabalham isso na questão do produtor? Sim, é uma conscientização e mostrar a questão da qualidade de água na irrigação, da necessidade que tem para alcançar uma fruta de calibre maior, de qualidade maior, de sabor mais acentuado. Agora, a gente viu a goiaba gigante, ela se adaptou bem ao clima de Valinhos? Ela se adaptou, mas como é uma variedade ainda que está em implantação, alguns produtores ainda têm algum receio, mas em geral, com esse manejo adequado, poda, fertirrigação e irrigação, tem tido resultado muito bom. Marcos, a gente estava falando da goiaba, agora vamos falar do figo, porque Valinhos também é conhecida como a terra do figo. Os produtores estão otimistas para a safra desse ano. O clima tem favorecido a produção de figo. As figueiras estão cheias e os figos vistosos e saborosos. A chuva na medida certa, pouco frio, né? No inverno nosso foi pouco frio, então tivemos uma safra mais precoce, mais adiantada e uma qualidade de frutos das plantas muito boa. A colheita nesta propriedade começou com um mês de antecedência em relação ao ano passado. No final de outubro, já havia figo maduro no pé. Segundo o produtor, isso é uma vantagem porque agrega valor. Como a safra antecipada, pegamos uns meses que antecedem as festas, né? Isso ajuda bem nas vendas, no volume de vendas é bem melhor, porque tem uma saída com mais volume. O município de Valinhos, no interior de São Paulo, é conhecido como a capital do figo roxo, tradição que teve início em 1901 pelas mãos de Lino Busato. O imigrante italiano trouxe nas malas algumas mudas para o Brasil. Na década seguinte, o figo já passou a ser produzido em escala comercial. E depois da queda do café, né, em 1920, a cultura começou a se expandir.
Aí na década de 40, 50, teve o apoio aqui do lado do Instituto Agronômico de Campinas, que ajudou os agricultores a desenvolver essas novas tecnologias de produção, para adaptar o figo, que era uma cultura aí da Itália, que tem um clima mais frio, à condição nossa, aí, que é um clima mais tropical. Hoje, segundo a Casa de Agricultura, são 82 propriedades e 300 mil plantas. Para esta safra, devem ser produzidos 3 milhões e 100 mil caixas de figo. Mas também está tendo um aumento de safra, que a gente já está estimando em 10%, em razão aos plantios novos. Porque tem diversos produtores aí que estão aí aumentando a sua área de produção, né? Justamente porque a cultura dá uma rentabilidade boa, mas como eu disse, para quem cuida bem. Esta propriedade aumentou o número de figueiras. Está com 1.500 pés a mais que na safra passada. Deu um incentivo pelo preço, pelo consumo, o sol, o calor e a umidade do solo, está trazendo um benefício para o figo. Ele está saboroso e graúdo, uma cor bonita. A qualidade do figo roxo de Valinhos é conhecida também em mercados fora do país. Os figos desta esteira têm como destino União Europeia, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong. Tamanho, a doçura, a coloração, né? Isso, todo esse clima tropical que a gente tem aqui, isso nos ajuda bem. Marcos, a gente viu aí outra cultura importante para o interior de São Paulo. A cultura da figueira, ela é voltada para frutos de mesa, é isso? Sim, hoje no estado de São Paulo, a região de Valinhos, que comporta grande parte da produção, é voltada principalmente aos mercados de mesa, tanto consumo externo como mercado interno. E qual que é a produção no estado? Você sabe de cabeça essa produção no estado? Figurava entre 8 e 9 mil toneladas de figo por ano, aí variando de acordo com os anos em si, né, e as características climáticas. E figo é uma cultura, como é que é a produção dela? Ela é uma produção delicada, ela precisa de técnica, ela precisa de cuidado, como é que funciona isso? Sim, o figo é outra cultura de fruticultura que tem valor extremamente agregado, né? E então ele, na questão do próprio manejo, da produção, dependendo do mercado a que se destina esse figo, você tem a questão de ensacamento de frutos, tratamento. Alguns mercados exigem figo na produção orgânica. Então, todos esses mercados, cada um traz uma característica, mas em geral a cultura do figo ela é exigente em mão de obra. E tem uma diferença também para exportação, né? Eu vi que tem figo muito que vai para exportação. Como é que funciona isso? Sim, o figo para exportação exclusivamente, alguns mercados exigem, inclusive, como ele é uma fruta já de consumo direto, sem descascar nem nada, exigem o uso praticamente zero de insumos químicos na parte de fungicidas, inseticidas. Então, aí tem que ser no cultivo orgânico ou alguma coisa similar, né? Então, diante disso, o produtor tem uma exigência muito maior. Por quê? Como é que vocês trabalham? Como é que a CAT capacita esses produtores nessa questão? Porque para exportação tem uma exigência maior. Como é que vocês capacitam o produtor para atender esse mercado exterior? A CAT tem os grupos de trabalho, né? Hoje nós temos os grupos de agroecologia e agricultura orgânica, cada um deles com especialistas, né? O próprio Departamento de Extensão Rural faz essa parte de desenvolvimento junto com os produtores. Então, ali na região de Valinhos, Vinhedo, diversos grupos já tiveram treinamento através da CAT. E essa produção é basicamente de agricultura familiar? Sim, grande parte é agricultura familiar. Alguns deles, né, Renata, diante dos anos, durante esse tempo de produção, cresceram, viraram grandes produtores, aí com exportação, com packing house, mas em geral é produção familiar. Marcos, daqui a pouco a gente volta a conversar mais para falar sobre a importância das frutas em São Paulo. O especial Frutos da Terra vai para um rápido intervalo. Até já!
Estamos de volta com o especial Frutos da Terra. E eu volto a conversar com Marcos Augusto Franco Júnior, diretor do Centro de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Marcos, que tipo de tecnologia nós temos aqui na produção de frutas em São Paulo? Nós temos diversas tecnologias empregadas, Renata, nas diversas regiões. Hoje nós temos produção de mudas em sistema convencional, com irrigação, microaspersão, gotejo, em ambiente protegido, sistema semi-hidropônico. Então, hoje no estado de São Paulo tem uma gama muito grande de sistemas de produção de frutas. E a tecnologia tem feito toda a diferença na produção de frutas, né? Sim, hoje a tecnologia, em geral, é o que tem trazido altos rendimentos para o produtor. Tanto o emprego de variedades, cultivares adaptadas, como a questão de irrigação, a parte de nutrição, a parte de controle de pragas e doenças nas culturas. Então, tudo isso engloba um pacote tecnológico que o produtor emprega para ter sucesso na produção. Marcos, agora eu te convido para ver uma reportagem, porque a uva Niagara de Jundiaí, no interior aqui de São Paulo, conquistou o selo de indicação geográfica que agrega valor à fruta. Uma luta dos 700 produtores da região que durou 14 anos. Os pés estão abarrotados de cachos ainda verdes. Aos poucos, a cor rosada vai aparecendo. Anderson é a 4ª geração da família a plantar uva. A história, que começou com um bisavô, já tem 130 anos e segue firme. Hoje, são 7.000 pés de uva Niagara. Acho que já está no sangue, sei lá, da família. É uma paixão, um amor que a gente tem pela cultura, uma história, uma tradição. O município de Jundiaí, no interior de São Paulo, é conhecido como a terra da uva. E agora conta com outro reconhecimento. Essa uva Niagara, tão comum por aqui, conquistou a indicação geográfica, o que permite aos produtores venderem algo diferenciado. O diferencial dessa região nossa, dessa terra, desse clima que a gente tem, a qualidade dela é superior a outras regiões que produzem uva também. A doçura, a coloração, o perfume da uva dessa região é diferente. Para nós, município, é muito importante isso, porque isso vai agregar mais valor a este produto, né? E, consequentemente, fazer com que o homem realmente se fixe no campo. A ligação da uva Niagara com o Jundiaí começou no início do século XX. Foi ali, na região, que ocorreu a mutação de cor. De um pé de uva branco, né, que a gente chama, né, que é essa uva aqui, surgiu um cacho rosado. E aí se marcou o galho desse cacho e foi se reproduzindo essa uva. E aí se tornou a primeira variedade de uva brasileira registrada. O reconhecimento da indicação geográfica foi oficializado no dia 4 de abril, mas a luta, encabeçada por René, começou em 2009 e vai beneficiar cerca de 700 produtores. Isso é uma conquista grande para os produtores, né? 14 anos esperando este selo e estava mais do que provado que já era diferencial. O próprio consumidor, que foram consultados, as análises, mostrou que a nossa uva ela é diferente das outras. Então, por isso que ela tem que ter um valor agregado para beneficiar os produtores. Marcos, a gente viu aí a reportagem sobre a uva Niagara de Jundiaí. Eles até escolheram uma pronúncia Niagara um pouco diferente, justamente para ter essa diferenciação das outras uvas. A indicação geográfica faz toda a diferença, né? É vender algo diferenciado, faz muita diferença para o produtor, né? A gente até viu a emoção dele. Sim, indicação geográfica é uma etapa muito importante, Renata, na consecução aí de qualidade para o produtor ter um reconhecimento do seu produto. Então, é um trabalho que é um trabalho elaborado com muitas etapas, né, que resulta em um grande salto de qualidade. Agora, foram muitos anos até essa conquista, nesse caso, 14 anos. É demorado assim mesmo?
Sim, a parte de indicação geográfica necessita que seja reconhecido, né, todo o entorno, dependendo das características regionais do local de produção em si, para que seja agregado cada um dos municípios que fazem essa produção. Então, a depender da questão de comunicação, a questão de junção e o encontro desses produtores, que às vezes acaba demorando, mas em si é um trâmite que demora aí pelo menos 4 a 5 anos para finalizar. E você viu no seu histórico, né, Ducati, você viu que a indicação geográfica faz a diferença mesmo? Por exemplo, Jundiaí conquistou há pouco essa indicação geográfica. Você acha que essa uva pode dar um salto de comercialização mesmo? Sim, com certeza, sem dúvida. Hoje, no mercado, tanto varejista como atacadista, hoje, quem tem um selo de qualidade, não apenas a parte de indicação geográfica em si, mas um selo demonstrando a origem de onde que veio aquela fruta, de onde que veio aquele material, muda completamente. Por exemplo, na questão da uva a Niagara de Jundiaí, o figo roxo de Valinhos, tudo isso é reconhecido. Tem consumidor, tem cliente que só compra esse determinado produto. Jundiaí ainda, eu estive lá recentemente, eles ainda não estão trabalhando com o selo porque eles querem ter uma grande produção. Isso é importante, né? Quando você vai trabalhar o selo, você precisa ter o produto no mercado, porque senão pode criar também o outro lado. Eu não consigo achar essa uva, né? Pode criar uma outra espécie de ranço, né? Sim, é uma frustração. Às vezes o cliente quer e deseja aquele produto que realmente tem uma qualidade muito boa, mas tem que ter a produção. Então, é nisso que a gente trabalha especificamente na CART para que o produtor, ao lançar essa marca, esse produto, essa indicação geográfica, ele tenha produto para disponibilizar no mercado. Marcos, agora eu vou te convidar para a gente falar sobre turismo rural, para ver uma reportagem, porque o turismo rural em Jundiaí atrai turistas para conhecer a plantação de uva e aumentar a renda do produtor. Esta é a primeira colheita da uva Niagara depois que Jundiaí conquistou a indicação geográfica. O produtor tem 900 pés e espera colher 5.000 quilos. Ajudou que a temperatura mudou um pouco, já começou a chover melhor, né? Que nós tivemos problema de seca, no mês de dezembro, muita seca, e teve até um probleminha que andou dando na uva, mas agora, graças a Deus, já estamos controlando bem. Era um fungo? Era um fungo, é. Prejudicou um pouco lá no começo, lá em dezembro ela prejudicou um pouco, mas agora está estabilizado, está normal. A indicação geográfica foi conquistada em maio de 2023, mas o selo será trabalhado na próxima safra, que tem início em dezembro. A indicação geográfica reforça que o produto é de determinado município, agregando valor. A Associação de Produtores decidiu pela pronúncia Niagara para diferenciar das outras regiões. A uva Niagara rosada, ela tem um diferencial das demais uvas, né? Ela tem um perfume, ela tem um sabor, ela tem uma qualidade diferenciada. Até o visual dela é mais bonito. Então, acredito que vai agregar muito valor aos produtores. O produtor vende a uva para atacadistas e também direto para o consumidor. O sítio costuma realizar o turismo rural e chega a receber 200 pessoas por fim de semana. E todo mundo leva pelo menos uma caixa de uva para casa. Por fim de semana, eu vendo na faixa de 30, 40 caixas, mais ou menos. Agrega mais ou menos de 30%, 25% a 30% a mais. Na propriedade, os visitantes chegam animados, pegam a cesta e já vão colhendo a uva. Chega gente chorar aqui na lavoura de ver como é bonito, como é gostoso. As crianças adoram vir aqui colher o cachinho de uva, eles ficam encantados. A gente viu essa reportagem sobre turismo rural porque incentiva muito as pessoas a conhecerem as produções. Faz a diferença para o produtor também, né? Apresentar a produção dele para quem não conhece o agro tão de perto, né? Sim, com certeza. Hoje, a conexão entre o campo e a cidade, Renata, é muito frágil. Isso num passado não muito distante, todos conheciam, todos tinham uma ligação. Mas hoje, com a questão de industrialização e as próprias pessoas se tornando muito urbanas,
muitos desconhecem o sistema de produção de alimentos. Então, o turismo rural é dentro do escopo do próprio produtor, ele não vai alterar a produção dele, ele não vai alterar o dia a dia, a rotina dele. Ele vai se estruturar para que possa trazer pessoas que muitos são já clientes, são parceiros, que compram esses produtos para conhecer essa produção de perto e que, na verdade, a gente sabe que é encantadora, né? Além de encantador, eu acho que também faz muita diferença para a renda do produtor, porque eu percebo isso nas produções, né? Sim, nesse sentido, o turismo em si agrega, além da venda dos produtos em si agrícolas, a questão do passeio, da questão do dia a dia. Então, tudo isso, além do produto em si, agrega qualidade e reconhecimento. Na verdade, a parte do turismo rural, o que a gente mais vê que o produtor gosta é o reconhecimento de que ele é um produtor rural e se orgulha disso. Mas o que eu achei interessante também, que eu acho que tem que ter o turismo rural, mas o produtor precisa mostrar algo no sítio, não só focar na venda, explicar da produção, explicar por que aquela uva, por que aquela poda, por que aquela goiaba. E as pessoas têm essa curiosidade, é isso que você falou, é aproximar o campo da cidade, né? Sim, esse que é o bacana. Muita gente não sabe o trabalho que é feito até que aquele produto, aquela fruta, aquele legume chegue no supermercado. Então, a parte de preparo de solo, a parte de maquinário agrícola, a parte dos tratos culturais, a própria irrigação. Então, tudo isso é coisa que, às vezes, quem está no campo é uma coisa rotineira, mas para quem olha de fora com os olhos do turismo, da visita, é uma coisa encantadora mesmo. E tem uma coisa que eu acho interessante, é ouvir o que o outro tem a dizer pode mudar a sua maneira de ver o mundo. E às vezes você que é da cidade, conhecer o trabalho no campo, faz com que a pessoa reclame menos do preço das coisas, porque vai ver que tudo tem um custo, né? E nem sempre esse custo de produção é baixo. Sim, muda completamente a perspectiva. É uma experiência nova e diferente, Renata. Antigamente, é o que eu falei, o campo tinha uma conexão maior com a cidade. Hoje, a gente está revivendo isso através do turismo rural. Bacana. Agora, para a gente encerrar, queria que você falasse sobre São Paulo. Tem potencial para mais crescimento nas frutas, né? Com as frutas, como é que você vê esse futuro aí? Sim, São Paulo, o crescimento da fruticultura é indiscutível, Renata. Nós tivemos na Feira Fruit Attraction, a maior feira internacional de fruticultura, e teve sua primeira edição realizada em São Paulo, e o estado de São Paulo esteve com o estande da frutaria, foi um dos estandes mais visitados. Então, clientes do mundo inteiro estiveram junto de nós. Nós levamos cooperativas de produtores de frutas do estado de São Paulo para dentro da feira, dentro do evento. Então, diversos países, Rússia, Bélgica, Itália, Portugal, Europa, Ásia, todos dentro do estande do estado de São Paulo, procurando fruta para exportação. Então, isso é indiscutível, a questão da qualidade da fruta paulista, a qualidade do nosso produtor em si, como profissional. Hoje nós temos o produtor de frutas, o fruticultor, num nível tecnológico muito avançado, o pessoal conseguindo produzir com altíssima qualidade e volume, que é o que o mercado pede. Marcos, queria agradecer a sua participação, muitíssimo obrigada por todas essas informações. Eu que agradeço, Renata. É um prazer estar aqui junto de vocês. Um abraço. Outro prazer é nosso. E o especial Frutos da Terra fica por aqui. Você pode rever o conteúdo deste programa no YouTube do canal Terra Viva. Obrigada pela companhia e até a próxima.